Boa noite, meninas. Hoje nós vamos dar continuidade à meditação do livro de Deuteronômio. Estamos vendo que Moisés está fazendo uma série de narrações a respeito de vitórias que Israel conseguiu no passado, e sempre tendo a mão de Deus à frente deles, o poder de Deus indo à frente deles. Moisés ele quer fazer um comparativo. O que acontece com aqueles que desobedecem e desonram a Deus e aqueles que obedecem e que honram. Há uma diferença estúpida. Aqueles que desobedecem e desonram, eles acabam na sepultura, sem nenhuma glória, afastados de Deus, esquecidos por Deus. Já aqueles que honram e obedecem, eles são levados a provar o bom e o melhor dessa terra. Eles são é, dedicados a tomar posse das promessas de Deus. São pessoas separadas pelo próprio Deus para serem honradas. E Moisés, ele está preparando um novo povo, uma nova nação de Israel, uma nova geração, melhor dizendo, para que na ausência de Moisés, na ausência dele, ou até mesmo diante das maiores dificuldades que eles venham sofrer, que eles estejam plantados, que eles não deixem de confiar em Deus, que eles entendam que se eles estiverem dentro da obediência e na dependência de Deus, não tem como dar errado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e querido Pai, mais uma vez estamos aqui reunidas em Teu nome e te agradecemos por esta oportunidade, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado de aprender mais da Tua palavra e de conhecermos ao Senhor um pouco mais. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem permitido que nós tenhamos uma maior intimidade contigo. Cada dia de meditação, cada dia que a gente abre a Bíblia, cada dia que a gente ouve a tua voz através da tua palavra, nós estamos saindo fortificadas, nós aumentamos a nossa fé, solidificamos a nossa confiança no Senhor. Pedimos que o Senhor não deixe que a gente jamais desanime de estar buscando ao Senhor, que a gente não fique distante do Senhor, que jamais entendamos que a tua palavra é cansativa e chata, mas que seja para a gente, Deus, realmente como algo agradável, algo que nos entusiasma, algo que gera em nós curiosidade, que gera em nós mais fé. Não permita, Deus, que a gente venha desanimar de estudar a tua palavra. Que o Senhor hoje venha transformar um pouco mais a cada uma de nós. Essa, essa noite, ela não pode acabar sem que a gente seja um pouco mais transformada. Nós estamos aqui nessa confiança de que o Senhor vai fazer algo novo em nós, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa busca. Mas algo novo vai acontecer hoje em nossas vidas. E te agradecemos desde já, porque em tudo vemos a tua mão e sabemos que é o teu cuidado, o cuidado de um Deus, o cuidado de um Senhor, o cuidado de um Pai. E aqui está, Deus, os teus adoradores, os teus servos e os teus filhos. Fala conosco e nos edifica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Beleza, meninas? Então vamos lá, Deuteronômio, capítulo 3, verso 1, a gente já vai ter o seguinte, ó. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Edrei era uma das cidades de Bazã, entendendo que Og é mais um rei amorreu. Um rei que detinha uma série de cidades, um domínio
né? Muito grande mesmo. E a gente vai perceber que ele, como sendo identificado pela própria palavra de Deus como gigante, nós podemos entender que esse homem também era poderoso. Estamos falando de um gigante, mas ele não deixou de ser homem. Ele não é um extraterrestre, ou como alguém possa pensar, ele não é um filho de um anjo com um ser humano. Isso não funciona, não funcionaria, nunca funcionou, e certamente ele é filho de seres humanos. Como seres humanos, ele vai ter as suas características humanas, mas ele foge da regra, ele realmente faz uma curva absurda, porque ele era tido como alguém fora do padrão. Suas medidas eram fora dos padrões humanos vigentes naquela época e acredito que até mesmo para as nossas épocas, certamente. Então, ele, como sendo gigante, sem sombra de dúvidas, ele tinha muito mais força, ele tinha muito mais capacidades do que os homens comuns. É fácil a gente conseguir compreender como um homem que tem esse porte, essas capacidades, essas qualidades, poderia submeter a várias outras pessoas, a multidões, a um povo mesmo imenso. Mas, enfim, ainda que ele tocasse o terror aonde ele habitava, aonde ele governava, por mais que ele fosse intimidador, Moisés está mostrando que para Deus ele não foi nada. Que homens comuns, como os filhos de Israel, conseguiram destruir um rei como o gigante Og. Então o Senhor me disse: Não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então, tanto Og era um rei dos amorreus, como Sion era um rei dos amorreus. Sobre Sion, nós vimos no capítulo 2 que também foi entregue nas mãos de Israel. Esse já não era lá um gigante, mas sem dúvidas, ele era um homem poderoso e também caiu nas mãos de Israel por conta da obediência de Israel a Deus. Dessa vez, Israel não temeu. Deus mandou ir atrás do inimigo e simplesmente ele obedeceu. Obedecendo, obteve vitória. Ah, bom, e também o nosso Deus nos deu na nossa mão o rei Bazã e a todo o seu povo, de maneira que ferimos até o que lhe não até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. São 60 cidades. Não estamos falando de 60 casas ou 60 palácios. Estamos falando de 60 cidades, que foi algo muito grande. Provavelmente, o povo que estava, o povo de Israel formado a esse tempo, nesse período, era um povo muito numeroso. O próprio Moisés fala, né? Ele relata: vocês cresceram demais e que Deus os multiplique 1000 vezes mais. Então, nós temos um Israel numeroso, mas necessariamente não tínhamos um Israel preparado para a guerra. Era um Israel que estava andando pelo deserto. E Deus orientou muitas vezes: olha, não faça guerra com fulano, não faça guerra com ciclano, porque eles não teriam realmente autoridade para guerrear contra aqueles povos que eram protegidos por Deus, como também eles não teriam grandes capacidades para guerrear realmente com aquele povo. E Deus evitou a guerra para eles até onde deu. Como é que a gente sabe disso, Lília? Por que que a gente sabe que eles não eram homens de guerra? Porque no capítulo 2 a gente viu que todos os homens de guerra
de Israel morreram no deserto. Então, esses homens não eram homens de guerra. Eles eram homens do campo, da agricultura, da pecuária. Eram homens da conversa, da barganha, do comércio. Mas nesse momento, eles estavam se tornando um povo de guerra, mas um povo que só ia aonde Deus mandava, só ia quando Deus mandava. E assim eles conquistavam. Como um povo que não é um povo de guerra consegue destruir uma cidade, ou melhor, uma nação, Bazã, uma nação com mais de 60 cidades, 60 cidades fortificadas, é realmente o poder de Deus. Não tinha estrategistas de guerras. Isso a gente vai ver depois, lá com Josué em diante. Mas até aqui, não, são homens sendo coordenados por Deus, sendo preparados, inclusive, é como se isso aqui fosse a antessala do que eles teriam por vir. Porque, sim, depois que eles invadissem Canaã, eles teriam de ser um povo de guerra, porque eles iriam lutar várias batalhas para conquistar os territórios que Deus tinha mandado eles conquistarem. E todos aqueles povos deveriam ser dizimados. Essa era a vontade de Deus. Essa foi a autorização de Deus. Vocês têm autoridade, vocês têm o direito de invadirem tais terras e de dizimarem esses povos. Depois a gente vai falar por que Deus ele não teve nenhuma consideração, pelo menos nesse momento, para com esses povos estranhos ao, a Israel. Né? Por que que Deus permitia isso? Mas, enfim, aqui a gente vai ver. Todas estas cidades eram fortificadas, com altos muros, portas e ferrolhos. Muitas das cidades e muitas outras cidades sem muros. Então, teve aquelas 60 cidades fortificadas e teve aquelas cidades que não tinham muros, que não eram cidades fortificadas. Então, foram mais de 60 cidades. Foi realmente uma nação, um país inteiro, conquistado por apenas um povo que não tinha metralhadora, né, que não tinha catapultas, que não tinham, eles não tinham essas estruturas, não tinham cavalos de guerra, eles não tinham uma cavalaria. É realmente uma coisa, né? Eles não conheciam a pólvora, não tinha dinamite, não tinha avião, bombardeiro, não tinha drone, não tinha nada. Eles tinham Deus, não tinham nada entre aspas, né? Eles tinham Deus. E destruímos-las, como fizemos a Sion, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles dois reis, dos amorreus, que estavam além do Jordão, entendam, a leste do Jordão. Então, o Jordão estava passando ali, o que tinha a leste do Jordão, no sentido geográfico, ao leste do Jordão, aquilo ali era terra dos amorreus. Não tinha só terra dos amorreus, mas estamos falando especificamente dessas porções de terras que, nesse momento, Israel estava conquistando, mas tinham outras nações ali, tinham os amonitas, etc. Mas, enfim, assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até ao monte de Hermon. Pessoal, isso é uma distância incrível. Já seria incrível para os dias de hoje. Não estamos falando também de uma guerra, de uma batalha que durou um dia. Claro que não. Isso deve ter se estendido por alguns meses. Eu imagino que meses, talvez não anos, né? Porque se eles perambularam 40 anos no deserto e a gente vê que Moisés sinaliza
que 38 anos se passaram e agora eles se encontram nesse ponto. Então, tem mais 2 anos aí de lapso de tempo para que eles comecem a tomar conta de Canaã mesmo, invadindo ali Jericó, tá certo? Atravessando o Rio Jordão e invadindo Jericó, a primeira cidade, e daí tomando toda aquela região. Só para a gente recapitular, vou compartilhar aqui com vocês algumas imagens. Essa daqui que eu acho legal. Hum, Acho que quando a gente visualiza, a gente acompanha um pouco mais, né? Então, não é essa não. Não é essa. Peraí, povo. É essa aqui. Acho que dá aí para vocês verem. E eu vou reduzir aqui. Como é que eu reduzo? Aqui. Pronto. Daqui dá para a gente observar o seguinte, ó. O Mar Morto está aqui. Aqui embaixo, a gente vai ter, nessa região aqui, o rio de Arnon, tá? E aqui em cima, a gente vai ter o Monte Hermon. Cá para cima, a gente vai ter o Monte Hermon. Olha só a terra que eles já estão conquistando. Tudo isso aqui, tá? Então, ele só está falando aqui, por enquanto, de Bazã. 60 cidades fortificadas, fora as não fortificadas. Mas a gente viu, da última vez, a região ali de Esbom, junto com o rei Sion. Muita coisa também que foi conquistada. Muita coisa mesmo que foi conquistada da além do Jordão. O Jordão está passando aqui, ó. Ele está passando aqui e a gente vai observar que toda essa região aí foi dominada. Está aqui o Vale do Arnon, o Rio do Arnon, né? Daqui para baixo são. Mas, gente, tá na ponta da língua e não sai. Aqui é um outro povo, filho lá de Ló, esqueci agora o nome. E para cá para cima, a gente vai ter aqui o Monte Hermon, certo? Monte Hermon também chamado de Montanha Sagrada. Dá para vocês perceberem aí o tamanho disso? Uma terra para um povo só. E aqui já tinha várias nações, tá? Deus chegou e não. Tudo isso aqui vai ser de vocês. Tudo isso aqui vai ser de vocês. É muita coisa, eu acho, muita coisa. Os amorreus, né? Por que que Deus está entregando assim os amorreus de bandeja para Israel? O que que esses povos fizeram de tão ruim para que Deus julgasse que eles deveriam ser exterminados e naquele lugar ah, Israel viesse a ocupar? A gente já percebeu que antes disso, algumas outras nações, Deus ele falou, não toca aqui, não toca aqui no Seir, não toca aqui em Moabe, Moabe era o nome que eu queria lembrar, não toca em Amon, não toca nesses povos aí não. Mas nesses daqui, destruam, destrua todos. E a palavra fala que eles destruíram a todos, né? Matou tudo, até as crianças. E o que a gente vai ver é que os amorreus, eles são alguns, não, são daqueles povos que se colocaram contra Deus. É interessante a gente observar que em Canaã, eles não adoravam a Deus. Eles adoravam a outro Deus. Inclusive, naquele tempo, eles adoravam um Deus chamado El. E por características, você consegue identificar El próximo ao que seria o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Eles entendiam também que existia um Criador. A diferença é que o nosso Criador ele é um Deus único
que se encontra dentro de uma trindade, mas que ele não se relaciona como um casamento com outros deuses, com homens, com mulheres. Não, não existe isso. E o deus El, ele se relacionava, ele tinha uma esposa. Vocês vão achar interessante, mas a esposa dele se chamava Aserá. Lembra de Aserá? Aserá era a deusa da sacerdotisa, como é o nome dela? Que casou com Acabe. Lembra aí, pessoal? Na minha cabeça vem Joquebede, mas não tem nada a ver. Mas começa com J também. Como era o nome dela? Vocês vão lembrar aí. Abra logo. Jezabel, não? Jezabel. Jezabel era sacerdotisa justamente de Azerá. E Azerá era a esposa do deus El. Só que esse deus El, para eles, era um deus muito distante. Era um velhinho, barbudo, que sentava assim num trono, muito paz e amor, muito tranquilo, não era de confusão, mas ele ficava lá longe. Ele coordenava tudo e todas as coisas, mas ele não se relacionava diretamente com o homem. Porém, os filhos dele, ele tinha mais de 70 filhos, os filhos dele, que eram outros deuses, esses sim se relacionavam com Deus, ou melhor, com os homens. E quem fazia a intermediação entre os filhos e El era justamente a Zerá. Ela que fazia essa conexão. Ok, Canaã era idólatra e o deus deles era El. O que que acontece com os amorreus? Eles desviam um pouco disso aí e eles começam a adorar um dos filhos de El, chamado Baal. Baal todo mundo já ouviu falar. E o que acontece é que Baal, ele era o deus das chuvas, da tempestade e assim também dominava a colheita. Se eles queriam que a colheita fosse boa, eles precisavam de chuva na hora certa. Então, eles adoravam a Deus Baal, porque El estava tão distante que não respondia, mas Baal estava ali, sempre presente. Então, os amorreus, eles começaram a se dedicar à adoração a Baal, de um jeito tal que eles começaram também a convencer os cananeus de adorarem Baal. Aonde eu quero chegar com isso? E por que que eu estou falando a respeito disso? Porque aí, nesse momento, a gente consegue entender por que que Deus tinha uma rejeição com esse povo. Não que esse povo não tivesse tido a oportunidade de conhecer o Senhor, porém, eles rejeitaram o verdadeiro Criador. Só para a gente lembrar, deixa eu colocar aqui, peraí. De onde vem esse rapaz, esse tal de Amorreu? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui está a genealogia de Noé, certo? Genealogia de Noé. E a gente vai observar que da linha de Canaã, filho de Cão, lembra? Canaã, por isso o nome de Cananeus, terra de Canaã, porque era a terra de Canaã. E vem aqui a origem dos amorreus, ó, os heteus, jebuseus, gigarzeus, heveus, aqueus, e tá aqui, ó, os amorreus. Os amorreus era um povo que estava diretamente ligado à genealogia de Noé, claro, depois do dilúvio, quem sobrou? Noé e seus filhos. E todo o resto que veio depois faz parte da genealogia de Noé. Só que essas pessoas aqui, elas decidiram rejeitar Jesus. Ou rejeitar Deus, né? Jesus, nesse momento aí, não existia ainda, não havia se manifestado. Não que não existisse, mas não havia se manifestado. Então, a gente vai observar que toda essa genealogia aqui, ó, decidiu se afastar de Deus. Lembra de Nimrod? Também um cara famoso, né? Nimrod, que tentou chegar aos céus construindo a Torre de Babel. Esse carinha aí, ó.
tá certo? Então, toda essa galera aqui, pessoal, se afastou de Deus, se desconectou de Deus. Tá aqui os filisteus, né? Então, um bando de gente boa, né? Tudo bom na gente. Que decidiram viver carreira solo e adorar o Deus do jeito que eles achavam que devia ou que podia. Então Deus chega e fala: chega dessa bagunça, chega dessa farra, já que vocês não me adoram, já que vocês não são gratos pela terra que eu lhes dei, pelas bênçãos que eu lhes proporcionei, vocês vão sair desse lugar e eu vou dar a terra a meu povo, que a essa altura já estava formado, que era a nação de Israel. Tá bom? Então, vamos voltar aí do porquê, que eu acho que quando a gente estuda a Bíblia e a gente vê que Deus permite destruição de mulheres e crianças, fica parecendo que Deus é muito perverso, muito malvado, né? Dá a entender isso num primeiro olhar, mas de forma alguma. Era um povo que, se continuasse ali e Israel se misturasse com eles, iam prejudicar, danificar, lesar a identidade de Israel. Então, entre perder o seu povo, seu filho eleito, então que se percam os outros, já que eles não querem conversa comigo. Eu não vejo nesse momento injustiça da parte de Deus. Até porque quem somos nós para julgar os atos de Deus? Quem somos nós? Mas há quem chegue e diga: nossa, se pegar o Antigo Testamento e espremer, sai sangue. Ok, verdade. Mas era sangue derramado por causa do pecado. E o pecado que Deus mais abomina, que é a idolatria. Então, essas pessoas eram incorrigíveis. Em sendo incorrigíveis, corta o mal pela raiz. E até as crianças vão no pacote. E salvação? Aí é outra questão, a gente já conversou sobre isso até algumas vezes aqui, né? Não vamos nem voltar a esse assunto nesse momento. Mas, enfim, era um povo idólatra que não podia permanecer junto com Israel, porque Israel ia se perder junto dessas pessoas, ia se perder na cultura delas, né? Na comunhão com essas pessoas. Então, né, assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles dois reis dos amorreus, que nós já entendemos quem são os amorreus, quem eram os amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. A Hermon, os sidônios chamam Sirion, porém, os amorreus o chamam Senir, e os hebreus chamavam de Hermon. Como eu já falei, montanha sagrada. Tinha algo lá que era especial. Jesus também andou por lá, né? Todas as cidades do Planalto e todo Gileade, e todo Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Tudo isso foi dominado por Israel. Glória a Deus por isso. Peraí. O Pai das Luzes. Então, seria isso aqui. As primeiras terras, está aqui o rio Arnon, tá? Não vai mostrar toda a extensão lá para cima, mas só para ilustrar, tá certo? Esbom, que estava por aqui, o Monte Nebo, tá certo? E mais para cima, Gileade, todas essas terras aqui que ele acabou de falar, Edrei, tá? Salcar, tudo lá em cima. Então, foi dominado aí. E as primeiras tribos que se instalaram nessa região foi justamente Ruben, Gade e aqui mais para cima um pouquinho Manassés também. Verso 11: porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados seu comprimento e de 4 côvados sua largura, pelo côvado comum, ou em outras versões, pelo côvado de um homem.
O que é um côvado? É uma medida de aproximadamente 45, 50 centímetros. Qual a altura desse rapaz? Quando fala desse leito, propriamente, ele está falando de um caixão, tá? De uma urna funerária. E essas medidas, trazendo para o que a gente entende de metros, seria em torno de 4 metros de altura por 1,80 de largura. Será que o rapaz era pequeno? Claro que ele era muito grande. E aí fica fácil entender como um homem tão grande, tão poderoso, sei lá, uma mãozada dele devia derrubar, sei lá, 15, 20 homens, não sei, né? Ele pegar um tacape, ele era capaz de carregar grandes pesos. Acredita-se até que no Egito tenha sido usado gigantes, né, para construir ali as pirâmides. Sim, existiam gigantes, tá certo? E aqui a gente está vendo esses gigantes. O que eu acho interessante é que ele fala aqui nesse momento que só Og restou dos gigantes. Não é assim que está escrito? Só Og restou dos gigantes. E fica parecendo que, matando Og, acabaram-se os gigantes, né? Mas lembra que Davi, ele lida com um gigante filisteu? O que isso me aponta? Que esses gigantes, de fato, eles não são extraterrestres, eles não são resultado de anjos caídos com mulheres humanas, né? Resultado de uma relação entre anjos e mulheres. Não acredito nisso, tá certo? Não, não faz sentido. Naquele primeiro momento em Gênesis, no capítulo 6, dá uma olhada aí. Vamos, vamos dar uma averiguada aí nesse texto. Eu acho isso aqui interessante. Gênesis capítulo 6. Olha só como está aqui no verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Isso aqui, povo lindo, já denota uma coisa que abominava, ou melhor, que Deus abominava, a constituição de um harém. Esses filhos de Deus tomavam de todas as mulheres as quais eles queriam. Isso aqui é a constituição de um harém, tá? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus anos, os seus dias, serão 120 anos. Deus falou: Não vou ficar aqui o tempo todo esquentando cabeça. Vou reduzir o tempo deles. Eles não vão mais viver 900 anos, né, 300, 600 anos. Não, vai viver 120 anos. Eu vou ficar esquentando cabeça aqui com eles, não. Vou dar um prazo para que eles nasçam, me adorem e morram felizes na expectativa da salvação, e 120 anos vai ser suficiente para isso, para eles tomarem essa escolha. Tá? Havia naqueles dias gigantes na terra. De onde vieram esses gigantes? Há quem chegue aqui e use esse termo, esse verso, para dizer que os gigantes vieram dos céus, ETs, extraterrestres. Mas, povo lindo, ele está falando que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. E depois ele fala: olha, naquele tempo tinha gigantes. Então, sem sombra de dúvidas, da junção dos filhos de Deus, no sentido de homens que adoravam a Deus, temiam a Deus, mas ficaram enebriados com a beleza das mulheres que eram filhas de homens maus, de homens perversos. Por isso Deus até deixa assim meio que como se ele estivesse desfazendo desses homens, homens, apenas homens, homens perversos, homens maus, que estavam lá tendo suas filhas, mas eram mulheres bonitas. E eu imagino que naquele tempo tinha
toda estatura de seres humanos. E a união desses seres humanos deu também em gigantes. Tinham aqueles que fugiam da curva e cresceram mais do que deveriam, tipo o Og, ao ponto de ele ter quase 4 metros de altura por 1,80 de largura, entendendo que, em sendo um leito, uma cama, um caixão, não é do tamanho exato, né? Sempre é um pouquinho mais largo para que a coisa caiba lá dentro com um pouquinho de folga. Então, ele era aproximadamente de 4 metros por 1,80. Poderiam ter gigantes menores, poderiam ter gigantes maiores, sei lá. Mas havia os gigantes, e esses gigantes eram filhos dos próprios homens. Aí, quando a gente vê no verso 4, que havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Havia os gigantes. Eles estavam sendo formados e continuou tendo gigantes, mesmo quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Ok, continuaram tendo gigantes, então os seres humanos continuavam se reproduzindo e saía de tudo que era tamanho, né? Aí quando a gente vem aqui, ó, no verso 7, a gente vê Deus, hashtag revoltado. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Né? O homem caiu em pecado, tudo. Corrompeu tudo, bagunçou tudo. Até os animais foram no pacote. E aí vem o dilúvio. Quem sobrou do dilúvio? Noé, seus filhos, sua esposa, suas noras. Certinho? 8 pessoas. Então os gigantes também morreram, né? Morreram. Ok. E o que é que Og está fazendo aqui no meio dessa história? Geração de Noé. Nasceram filhos dessas mulheres que também foram gigantes. Talvez esses gigantes até depois se separassem e criassem suas próprias tribos. Dos amorreus, o que parecia é que só tinha esse gigante dos amorreus. Tempo depois, esse amorreu aqui vai morrer, né? A gente já viu que vai morrer. Tempo depois, a gente vê Davi, muitos anos depois, séculos depois, a gente vê Davi lutando com um gigante, e que provavelmente não era a coisa mais comum, porque só tinha esse gigante lá para afrontar todo o exército de Israel. Aí chega a bonita da Isis e coloca aqui, gene recessivo. É mais ou menos isso mesmo, pessoal. Né? Não é difícil a gente compreender isso aí à luz da genética, tá certo? À luz da genética. É possível? É possível. Tanto é que acontecia. E nos dias de hoje não temos esses gigantes tão altos assim, mas vê por outra, né? Raramente acontece um que tem gigantismo. Inclusive, a gente interpreta como uma enfermidade, né? Que foge demais dos padrões. E eles têm problemas nos ossos, problemas nos músculos, né? Problemas. E talvez até por isso também muitos desses gigantes acabaram se extinguindo. Talvez eles fossem estéreis. Eu acho também que eles eram estéreis. Imagina um gigante com uma mulher normal. Não ia dar muito certo. Talvez um homem normal com uma mulher gigante ainda acontecesse alguma coisa, mas imagina isso, o cara é todo grande. Imagina um membro do cara. Imagina uma mulher normal. Não, estoura, né? Então, talvez eles não tivessem nem como se reproduzir. Se não fossem estéreis, talvez eles não tivessem muitas parceiras com quem pudessem se relacionar. Então, automaticamente, ao longo do tempo, eles foram sendo extintos. Um dos últimos gigantes vai ser lá o Filisteu, tá certo? Que diz, inclusive, que ele era um de 5, né? Seus 5 irmãos filisteus eram gigantes. Mas você vê que foi uma coisa que foi acontecendo, mas eu creio que esse gigante, vamos voltar aí, esse gigante aqui,
dos amorreus, né, o último, né, que sobrou do remanescente, talvez fosse do remanescente, amorreu, que depois a gente vai ver no meio de outros povos acontecendo a existência, né, de gigantes, tá? Vamos voltar aí para Deuteronômio. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, que foi aquela imagem que a gente viu há pouco, certo? Daquela região sendo distribuída para já algumas nações, ou melhor, algumas tribos de Israel. Peraí, volte, venha, tá? Como a gente pode ver aqui. Então, os Rubenitas já ganharam um pedacinho de chão, os Gaditas já ganharam um pedacinho de chão, e a gente vai ver aqui que Manassés também vai ganhar um pedacinho de chão, tá certo? E o restante de Gileade, como também todo Bazã e o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Manassés foi a tribo que teve mais chão, mais terra prometida entregue em suas mãos. Tá? A gente vai ver aqui que, da além do Jordão, a gente vai ter essa parte, e depois, né, a este do Jordão, leste, oeste do Jordão, a gente vai ter também uma parte de Manassés. Toda aquela região de Og, por todo Bazã, por todo Bazã se chamava a terra dos gigantes. Olha lá, aqui moravam gigantes, terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argob, indo ao termo dos Jesuritas, Macatitas, e a chamou de seu nome, Avot Jair, até este dia. Que dia? Aquele dia em que Moisés estava escrevendo esse relato. Eu não fui em busca, não sei se ainda hoje existe essa cidade com o nome de Avot Jair. Não sei. Né? Mas pelo menos até aquele momento, sim. E Jair era uma das famílias, né? Dos chefes de família, vamos dizer assim, que lutou por Israel. Foi lá, lutou, conquistou. Acho que ele fez tanto que Deus fez questão de honrá-lo em particular. Deu a ele algo mais do que as demais famílias de Manassés. Tá certo? Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argob. Então, esse cara, junto com sua família, foi lá e fez algo a mais. E aí, quando a pessoa faz algo a mais e surpreende a Deus, o que é que Deus faz? Surpreende a pessoa. E ele também faz algo a mais por ela. Todo Israel teria direito à terra prometida? Sim. Ah, mas esse Jair teve algo a mais. Tá certo? E a Maqui de Gileade. Então, mais uma família aqui que vai receber algo especial. Então, a gente já vê aqui Ramote Gileade, e Gileade é uma região que está por aqui. É muita coisa para uma família só, gente. Na moral, é coisa pra caramba, né? Mas aos Rubenitas e Gaditas, dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon. Então, pronto, saiu aqui de Gileade, foi lá até o ribeiro de Arnon, que está passando aqui, tá? Os Rubenitas. E os Gaditas, e a gente vai ver aqui, ó, a terra de Amon, que Deus também disse, não mexe com Amon, não. Não mexe com a Moabe, que está aqui abaixo, não mexe com Amon, deixa esse povo aí, tá? Eu já apresentei eles há very long time, deixa eles aí que está tudo certo. Como também a Campina e o Jordão por termo, tá aqui. Então, as Campinas do Jordão, tá aqui, por termo. Termo o quê? Limite, tá certo? Fronteira. Então, foi até onde? Foi até o Jordão. Desde Quinerete até o Mar da Campina, o Mar Salgado, que a gente entende também como o Mar Morto, tá certo? Então, deu toda essa região aí para eles, ele agora está fazendo uma descrição. Abaixo de Asdot Pisga para o Oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo:
O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante dos vossos irmãos, os filhos de Israel. Então, o que que acontece? Esses três aqui, essas três tribos, eles passaram à frente de todas as outras tribos aqui, ó, quando eles foram começar a conquista. Isso sim tinha sido determinado lá em Gênesis, tá? Lá em Gênesis, quando é o nome dele, ficando velho, o negócio tá sério para lembrar aqui. Jacó, quando ele vai determinando as heranças, né? O que fica, as bênçãos sobre seus filhos, as tribos que descenderam dele, uma das obrigações que o próprio Deus dá é que essas tribos aqui elas vão ter que ir à frente de todo Israel para começar as guerras, as batalhas, as conquistas. É como se fosse uma punição para eles, por coisas que eles fizeram erradas lá atrás. Mas isso a gente vê em uma outra hora, tá? Então, o Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Então, somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, vocês são muito prósperos, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado. Então, já dei alguma coisa por aqui, vão ficando por aqui. Quando vocês atravessarem, vão só os homens valentes para conquistar o restante aqui, ó, do outro lado do Jordão. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, né? Porque eles aqui já estavam acomodados. Mas e as outras tribos, as outras 9 tribos? O que fazer com elas? Não, vocês vão entrar na terra, vocês vão ajudar a possuir essas terras, vocês vão lutar com cada um deles, vocês não vão se acomodar, não, vocês vão continuar, vocês vão seguir em frente. E depois, quando todos estiverem acomodados, pronto, vocês podem quietar no lugar de vocês. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, vos, ah, a terra que o vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então, voltareis cada qual para a sua herança, que já vos tenho dado. Certo? Então, depois que vocês ajudarem as demais tribos a conquistarem suas terras, vocês voltam para o seu lugar. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, na mesma época, dizendo: os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passar. Então, essa primeira conquista, essas primeiras conquistas que Israel estava fazendo, na verdade, era o prelúdio de algo muito maior, era o começo de algo muito maior. E diga-se passagem, pessoal, isso aqui que nós estamos vendo foi o que eles conseguiram abraçar realmente, foi o que eles conseguiram conquistar. Não foi o que Deus prometeu que Deus prometeu era muito maior, tanto lá para baixo quanto lá para cima. Inclusive essa terrinha aqui dos filisteus, ó. Eles não conquistaram. E até hoje, isso aqui é a faixa de Gaza, até hoje, isso é um calo no calcanhar de Israel, até os dias de hoje. Por quê? Porque na época que estamos vendo aí agora, Josué não fez o papel dele de conquistar todas as terras. Não só Josué, né? Josué era o comandante, era o líder naquele momento de toda Israel. Ele quem deveria dar a voz de comando. Vamos invadir, vamos continuar, vamos para cima. Mas no meio do caminho eles se envolveram com tantas coisas erradas, com tanta idolatria. Eles não destruíram os povos que eram para ser destruídos. Se misturaram. Aí as mulheres dos povos inimigos acabaram se relacionando com os filhos de Israel, gerando uma miscigenação que desagradava a Deus e começou a existir idolatria dentro de Israel. Eles perderam muito tempo com isso. Esse vai e volta entre vou obedecer, agora não vou obedecer mais, vou obedecer, não vou obedecer mais, isso atrasou demais a vida deles.
E Josué, uma hora, tinha que morrer, afinal de contas, né? Foi dado apenas 120 anos para o homem dali do dilúvio em diante. E aí o que acontece é que eles não tiveram tempo realmente para conquistar tudo. Mas isso que nós estamos vendo aí é muita coisa, mas não foi tudo o que Deus prometeu, certo? Não os temais, não tema nenhum dos outros inimigos, porque vocês invadiram a terra dos gigantes e dominaram as cidades mais fortificadas que até aqui existiam. O resto é fichinha. Não tem mais, porque o vosso Deus é o que peleja por vós. E essa hoje ainda é a nossa confiança. Se a gente confia que a gente vai trabalhar, sua pra caramba, para ganhar o nosso pão no final do mês, isso é conversa fiada. A gente está indo fazer a vontade de Deus, a gente está indo trabalhar pela força de Deus, a gente está indo fazer as coisas pelo poder de Deus. É Deus quem nos dá o suprimento, é Deus quem nos dá as vitórias, é Deus quem nos faz prosperar. O que sai disso aí, que é miséria, que é derrota, que é bagaceira, isso é porque a gente desobedece a Deus. E aí, quando não é Deus quem peleja por nós, somos nós mesmos, aí a coisa dá errado, né? Oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo: Moisés já sabia que ele não ia entrar na terra prometida. Moisés já sabia que a causa dele estava perdida. Mas o não ele já tinha. Vamos atrás do sim, né? Não custa tentar, não custa tentar. Então, ele vai mais uma vez falar com Deus a respeito de Deus. Deixa eu entrar na terra prometida. Deixa também eu usufruir dessa bênção, dessa promessa. Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Só abrir o Mar Vermelho já foi uma coisa estrondosa, nunca se ouvira falar de coisa parecida. Nunca. As nações que ouviram falar a respeito disso temeram o Deus de Israel. O que estava acontecendo aqui nesse momento? A moral do Deus de Israel estava sendo levantada, a glória do Deus de Israel estava mais uma vez sendo falada, noticiada, estava sendo manifesta. E cada vitória que eles tinham, os povos que sabiam a esse respeito, eles criavam temor a Deus. Porque eles entendiam que as vitórias que Israel conseguia eram simplesmente absurdas, eram impossíveis, eram improváveis. Mas eles conseguiam. E eles conquistavam. E onde eles botavam a mão, prosperava. Onde ele pisava a planta dos pés, aquilo lhes era dado por possessão. Promessa de Deus. Então, nesse momento, enquanto o nome de Deus foi vituperado lá no deserto, agora não. O nome de Deus está sendo glorificado em Canaã, no meio dos cananeus, no meio dos povos que se desconectaram de Deus. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Então, ele estava aqui nessa região, lembra? Estava aqui, ó, na cordilheira do Abarim, na cordilheira de montanhas. No meio dessas montanhas aí, a gente tem o Nebo, uma das montanhas, onde ele fica bem pertinho. O Nebo está por aqui mesmo, tá certo? Próximo a Esbom, diante de Jericó. Daqui, do Monte Nebo, dava para eles visualizarem boa parte da terra prometida, boa parte. E ele vai continuar. Eu quero entrar, eu quero ver além do Jordão, quero ver o que está além, né? Eu quero ver o que está para o Líbano. O Líbano está cá para cima. Eu quero ver o que está além, mas para eu enxergar aquilo lá, eu tenho que atravessar. Me permita atravessar. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós. E já falamos sobre isso, né?
Moisés, ele fica irado por causa do povo. E ele não cumpre à risca o que Deus mandou. Faz do jeito dele, no nervoso, no ímpeto da ira. E isso desagrada a Deus. Se ele é o cara para ser usado de referência para aquele povo, quando Deus dá uma ordem, a ordem tem que ser obedecida. E arrisca. Ele obedeceu do jeito que ele quis, movido por emoções. Deu ruim. A partir daquele momento, ele simplesmente perde a oportunidade de entrar na terra prometida, como a gente vê aqui agora. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fale mais sobre esse assunto. Então tem a hora que Deus chega e diz: não quero mais ouvir falar a respeito. Tem, tá aqui. Não houve um profeta como Moisés. Não houve. Mas ele está aqui dizendo que Deus se fez de surdo para ele. E não houve um profeta como ele. Presta atenção. Sobe ao cume de Pisga. Pisga, ela é um pico da mesma montanha que também tem o pico de Nebo. Certo? A mesma montanha tem esses dois picos. E aí, Deus manda ele ir para Pisga, um outro pico da mesma montanha. E quando ele sobe em Pisga, ele tem uma noção do que é a terra prometida. Ele apenas vê e só. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Manda, pois, a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele partirá adiante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Assim, ficamos neste vale, defronte de Bet-peor. Então, Bet-peor também é uma regiãozinha que está por aqui, tá certo? É um vale, essa região aqui, está diante de Jericó. E assim termina esse terceiro capítulo. E vemos que o que Moisés deseja ressaltar é que esse Deus é incrivelmente maravilhoso, esse Deus é incrivelmente genial, esse Deus é incrivelmente estrategista, e a gente só precisa obedecer. Se ele disser, bora, ele está indo na frente. A gente só está seguindo. Às vezes a gente acha que a gente está indo na frente. Às vezes a gente acha que ele disse vai e a gente está indo, mas ele já foi e está nos acompanhando ou nos esperando, depende. O que fica aí para vocês, pessoal, de hoje? Quem começa? Isis, você que está afastada, Isis. Volte para Jesus. Esse texto foi, para mim, falou muito ao meu coração, entendendo que as lutas e as batalhas, elas são importantes. Elas são importantes para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento espiritual, porque nós sabemos que esse povo, né? Que é um povo que viu muitos milagres de Deus, que sentiu o cuidado de Deus, mas que mesmo assim murmurou e precisou ficar os 40 anos para poder alcançar a bênção de Deus, a promessa que Deus tinha para a vida deles. E eu trago isso muito para a minha vida, de, dessa dirigir, de não murmurar, para não atrasar, porque um dia os humilhados têm que ser exaltados, é possível. Eu vou usar as bênçãos que Deus já liberou para a gente. Com o nosso velho eu, tem uma parte na Bíblia que me chama muita atenção que diz: se vós sois do Espírito, andeis em Espírito. E a gente sabe quem era Moisés.
Foi o mesmo cara que matou um homem no calor do momento ali. É o mesmo cara. Então a gente conhece quais são as nossas inclinações, quais são as coisas que conseguem nos tirar do espírito, e a gente tem que vigiar. Tá parado, você tá me ouvindo, né? Não, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. E a gente tem que vigiar nisso aí, porque são essas brechas que o inimigo dá. A ira, né? Tem gente que não tem paciência para a gente lerda. E esse ira por qualquer coisa, aquilo lhe tira do espírito, te tira da conexão e vem o velho eu, e vem a sua carne e fala mais alto que o seu espírito. Acho que essa é a diligência que a gente tem, porque a gente está vendo o exemplo de Moisés, foi um homem que fez grandes coisas, mas é esse cara que, do calor do momento, que se ira e que bate na pedra e perdeu a oportunidade de ver a terra prometida por um calor do momento. Entende que a gente nós temos o Espírito Santo, mas a gente também tem que dirigenciar do nosso temperamento. Ah, meu temperamento é assim. Ah, eu falo o que eu penso. Acho isso maluquice. É maluquice você falar o que pensa, porque você não pensa o que fala. Você não tem o tempo de pensar, de respirar, de oxigenar os seus pensamentos. E aí acaba falando besteira, fazendo besteira, se estressando. E eu tô vendo muito nisso, sabe? Eu tenho me aborrecido muito. E o que a palavra me diz é que eu tenho que dirigenciar no meu velho eu e andar mais em espírito para que a minha carne não sobressaia e eu perco a minha bênção, mas eu percebo que para esse povo é importante essas batalhas, essa luta, conquistar essa terra que lhe foi prometida com as suas próprias mãos, até para dar valor. Imagine, eles estavam lá deleitados daquelas uvas enormes, vivendo na terra que manda leite e mel, sem dar valor, sem aproveitar, reclamando, vendo outros problemas, porque não está vivendo as maravilhas porque não estão dando valor, não lutaram. Então, o que eu trago para a minha vida é que é importante esse momento de luta, é importante esse momento de construção de vida, para que lá na frente dê valor. Mas estou esperando, sinceramente, que a minha ficha seja chamada para que eu seja exaltada. Estou perguntando qual o número da ficha aí para ver se a minha está perto. É isso. Muito bom, Enzo, muito bom. Com certeza tá perto. Fique tranquilo. Tá mais perto que você imagina. Surpreenda a Deus, ele vai te surpreender. A promessa estava lá para todo Israel, mas para Manassés, ou melhor, para Jair e Maqui, o negócio foi diferente. Ele surpreender a Deus. A gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender isso. A fazer as coisas para Deus e pensando, não, vou fazer a mais, vou fazer além, vou fazer aquilo que chama a atenção dele. Porque eu quero agradar esse Deus. Não é interessada nas bênçãos, não. É interessada em agradar a Deus mesmo. Mas não tem jeito, ele vai te abençoar. Não tem jeito. Ele não fica devendo nada a ninguém. Você sabe que Deus é orgulhoso, né? Deus é orgulhoso, velho. Deus é orgulhoso. E ele tá certo, ele pode. Ele pode, meu irmão. Foi ele quem fez tudo. Ele tem todo o poder. Deus é orgulhoso, tá tranquilo, não tem problema nenhum com isso. Quem não pode ser sou eu, que não fiz nada. Até o ar que eu respiro, não consigo nem fabricar, não consigo nem entender como é que isso existe numa proporção tão exata no meu planeta. Foge completamente a minha compreensão. Eu não posso ser orgulhosa, porque eu dependo desse Deus. Mas ele, tá sério. Então ele não fica devendo nada a ninguém. Não fica. Mas enfim, Dona Cida. Dona Cida dormiu. Dona Cida, a senhora não é assim, Dona Cida. A senhora não é assim. Dormiu não. Quando ela demora de abrir, é porque está tendo algum problema lá, não pode falar. Tá tudo bem. Josenildes. O que eu vou falar, meu Deus? Tanta coisa. Assim,
Como Luiz estava falando aí, né? Que as provações, as batalhas, né? É para nos fortalecer, né? Às vezes a gente se para assim para perguntar, meu Deus, por que está acontecendo isso? Aí eu mesmo me paro para me perguntar, meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu estou errando, meu pai, onde é que eu estou errando? Me mostra. Eu estou errando ou eu estou te agradando? Porque o inimigo está se levantando, ou eu estou errando e estou dando brecha, ou eu estou agradando o Senhor e o inimigo está se levantando. Um dos dois, né? Alguma das duas coisas está acontecendo. E a gente sabe que é porque Deus nos lapidando, nos fortalecendo, né? E como Moisés, nossa, Moisés foi o que? O servo do Senhor. Ele foi usado por Deus e mesmo assim ele era humano, ele era falho, né? Era falho, como errou. E Deus acabou punindo ele, que ele não viu a terra prometida. Como nós todos somos falhos. E Deus nos usa. Assim, eu estou tentando raciocinar, mas é uma coisa muito grande, assim. Porque assim, a nível de Moisés, gente, a nível de Moisés, e mesmo assim errou, falhou. Então, quem somos nós? Somos nada. Somos nada, somos, como o Bispo Macedo falou, somos o cocô do cavalo do bandido, né? É um cocô do cavalo do bandido. Mas assim, ó, o que eu tá tentando raciocinar aqui, assim, porque assim, os mínimos detalhes, assim, da grandeza de Deus, assim, tipo, os povos, os povos, as descendências, tipo assim, ele cuidava com os mínimos detalhes, dando poeira, tipo, como Jó, Moisés, Abraão, tipo assim, a descendência deles. Deus cuidava nos mínimos detalhes, gente. Ele não deixava ninguém desamparado, cuidava dos mínimos detalhes, distribuindo terras, dando, cuidando. Ele cuida de toda a geração, entende? Tipo, nós somos os servos deles e a nossa geração vai estar amparada, vai estar protegida, vai estar. É muito grandioso, é muito grande isso. Que ele cuidava de todos os povos, de todas as gerações. Olha quantas gerações e gerações de Moisés, de Abraão, Gente, é muito grandioso isso, é muito. Ai, eu quero falar, mas é muito, muito grandioso o cuidado dele. E nós somos falhos, pecadores, e mesmo assim ele tem esse cuidado, ele tem esse amor, ele tem esse. Sabe? Eu não sei se eu fugi do texto, mas eu sei que é isso que eu pensei. Não, não fugiu, não. Já disse, quando a gente chega e chama ela para falar, ela fica nervosa, ela confunde tudo. Eu fico nervosa. Não sei por quê, mas oxe, a gente está entre Ai, meu nós. Deus. Ai, é isso aí, que eu já me. Fala, dona Ana. Boa noite. Como o Jô falou, Deus é grande, Deus é grandioso. A gente, a gente não sabe nem expressar. Ali, o que ficou para mim eles ali na obediência, né? Obedecendo a Deus, mesmo sem terem um preparo para a guerra, mas tinham medo. Mas o medo, o que prevalecia era a fé, a confiança em Deus. E assim a gente tem que ser também, né? É porque é uma guerra atrás da outra na vida o cristão. Eu não sei, essa semana eu passando por tantas coisas aqui que eu não pergunto mais por quê, eu te pergunto a Deus agora, para quê, Senhor? Para quê? O que é que está acontecendo? Para que está sobrevivendo tudo isso? Me mostre, porque é uma guerra, é uma luta, muita luta mesmo. O que prevalece é a paz dentro do coração e a certeza de que não estamos sozinhos. É continuar mesmo obedecendo a Deus e seguindo em frente. Beleza, dona Ana, beleza. Hoje eu estava conversando com uma senhora
Aí ela começou a desabafar, que eu fico pegando no pé dela, ela já é uma senhorinha, e ela tá ficando já bem probleminha de mobilidade, dificuldade para levantar, não sei o quê. Eu fico pegando no pé dela, ó, a senhora tem que fazer um pilates, hidroginástica, não sei o quê. E aí ela chegou, não, mas eu não consigo. Por que não consegue? Aí, esse não consegue, ela começou a falar um monte de coisa. E nesse monte de coisa, gente, ela falou do último mês da vida dela. Pense num turbilhão, pense num vendaval, de ter um parente, uma parente que acabou de parir e teve problema no parto, foi um parto de risco. A criança vai bem, mas a mãe já foi internada 4 vezes com um sangramento que não se sabe de onde vem. E toda hora o peritônio dela fica cheio, inchado, e tem que ir para drenar, e não sabe o que está acontecendo. Da brigas dentro de casa, a nora com a outra nora, né? Briga com a filha, briga, confusões mesmo, contendas, né? Não fale mais comigo, as coisas loucas assim. É, de uma parente tá tomando conta da filha de outra parente, e enquanto ela foi ali e voltou, a pessoa que estava por perto abusou da criança. Aí vamos fazer o BO. Quando chega na delegacia, descobre-se que o pai também já abusou da criança. Rapaz, ela foi falando tanta coisa, que eu fiquei assim, pô, se eu tivesse no meio desse negócio, desse furacão. Aí eu falei, dona, aí é só Deus. Tem que orar muito pelo poder de Deus, pelo cuidado de Deus. Aí ela chegou, mas como é que fala isso para essas pessoas? Começa pela senhora. Então, as turbulências vêm, não somos exclusividade. Vem para o povo de Deus e vem para o povo do mundo. Vem para todo mundo. Problemas vêm. Parte é colheita, parte é processo. E aí é manter a fé e seguir, porque sim, tudo passa. Não tem vendaval que perdure. Tem, uma hora passa, uma hora cessa, e vai chegar o momento da brandura, vai chegar o momento da conquista, vai chegar o momento da vitória, vai chegar o momento em que tudo vai dar certo. Vai chegar o momento. A gente não precisa ficar exasperado. Agora, a gente também não pode confundir a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, a, as- a, a gente tomar posse das promessas de Deus, não podemos confundir isso com a gente achar que a nossa família tem que usufruir dessa mesma bênção. Não vamos confundir. Porque às vezes, pelo que essa senhora falou e o exemplo que eu estou dando, a maior parte dos problemas da mulher, dessa senhora, não é dela, é do que gira ao redor dela, das pessoas em redor dela. E pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que não têm comunhão com Jesus. E não tem como eu pensar outra coisa, se não for a pata do diabo perturbando a família toda. Aí, quando a mãe que descobriu que o pai abusou da menina, já tentou suicídio. E é pata de Satanás, não tem como a gente pensar diferente. Mas a questão se você tem essa consciência de que você está fazendo a vontade de Deus, tenha paz no coração. Ah, mas está um inferno. A culpa é sua. A culpa provavelmente não é sua. Você só está, infelizmente, no meio das pessoas que estão fazendo as coisas erradas. E em sendo família, obviamente, você não vai se separar de sua família, claro. Mas você vai ter que entender que a sua família está passando por uma colheita ou por um processo. Colheita porque não querem se converter, não querem se endireitar, então colhendo o fruto de seus pecados, né? E processo porque elas podem estar se voltando para Deus e está passando pelo processo, que é o abandono do mundo, o mundo continua puxando, e aquela briga, não, vou sair, não, não vai não, e vem aquela. É um momento, é um processo. A pessoa for firme, vai passar. Eu achei bem legal aquele teatro aquela peça que eu
compartilhei com vocês. Se vocês ainda não assistiram, né? Vai lá, assiste, bem legal, mostra bem isso. E no meio dos vendavais, no meio dos ventos fortes, às vezes a gente acha que é onipotente, onisciente, onipresente. Não se preocupa, não, eu vou dar conta, eu sou autossuficiente. Não somos, às vezes precisamos de ajuda, especialmente da ajuda de Deus. Especialmente da ajuda de Deus. E temos que ter essa consciência. Então, nós aqui, minha expectativa é que todos nós já se voltaram para Deus, né? E se está vivendo ainda algum problema, observe se não é isso. Às vezes o problema não é você, tá certo? Os problemas são as coisas que estão em seu redor. É um processo que você está vivendo e que tem um tempo, não é mágica. Nunca foi, tá? Eu estava refletindo uns dias atrás de onde eu comecei minha caminhada com Cristo e aonde eu estou. Gente, são 25 anos. Às vezes tem gente que entra na igreja hoje e quer a vida transformada. E eu poderia dizer para vocês que minha vida começou a transformar assim, para que as pessoas vissem. Eu já tinha pelo menos uns 7, 8 anos com Jesus. Então leva tempo, entendeu? Não desanima, né? Não estou falando isso para desanimar. De repente tem gente aqui que conseguiu transformação da vida muito mais rápido. E graças a Deus por você. Mas tem gente que não, e tudo bem, né? O que importa é que o nosso coração esteja em paz, a nossa consciência esteja em paz, a nossa alma esteja salva. O resto é transitório, tudo passa. Dona Viviane, boa, Isis, abre logo o jejum. Viviane, aí se você tiver algo para complementar, você complementa, caso contrário, aí você faz a oração final. Boa noite, meninas. Boa noite, dona Lilian. Esse capítulo foi muito rico, né? Mostrou muita coisa. Foi um povo que foi dirigido, guiado por Deus, né? Deu para perceber isso, o texto, ao longo do texto, e fala muito sobre isso, né? Quando a senhora falou também da morte até de crianças, né? Aí me deu um entendimento assim que Deus, ele sabe o porquê que ele fez aquilo. Ele conhece dentro da pessoa. Se aquele povo, né, era idólatra, faziam coisas erradas, e os descendentes dele vendo, com certeza ia perpetuar. Então não tem como deixar a criança, não tem como, infelizmente, né? Infelizmente, Deus ele sabe, ele sabe de todas as coisas, ele entende, então tá tudo certo, Meio que né? te interrompendo, Vanessa, dois altos, mas só para vocês terem noção do que a gente está falando. Estamos falando de duas nações que ocupavam todo esse espaço aqui, ok? Amorreus em particular, dois reis, então eles estavam cuidando de duas nações. Então, um ambiente grande, ok, mas era um só povo, amorreus, certo? Um só povo, dois reis, mas um só povo, um só povo. E um só povo, eles conseguiram mudar o pensamento de todos os outros povos aqui, ó. Imagina. Eles adoravam, todos aqui eram idólatras, mas o Deus dele até se parecia mais com o Deus verdadeiro. O problema é que na cabeça deles, o Deus dele era distante. Ele não se envolvia com o povo, com a sua geração, com a sua criação. Ele ficava lá, já criei, não quero mais me meter com isso. Esse daqui me inventou de adorar um outro Deus. Acabou. E eles convenceram todo o resto aqui a adorarem o mesmo Deus. Olhe como eles eram perniciosos. Com Israel, você acha que seria diferente? Tanto não seria como não foi. Israel parou para adorar Baal, não foi uma nem duas vezes. Então Deus sabia o que ia acontecer. Deus não está dando a direção porque ele é perverso, mal não, é porque ele está cuidando de um povo, porque ele quer formar, a partir de Israel, toda uma humanidade perfeita. Deus tem um plano de uma humanidade perfeita. Perfeita no sentido de uma humanidade que busca a santidade.
que vive em santificação. E o que acontece é que os amorreus conseguiram conquistar, ou melhor, convencer os jebuseus, os heveus, os heteus, os filisteus e os zeus aí todos mais que vocês imaginarem, tá certo? Então, era muita coisa. E eu estou falando aqui desse pedacinho de terra aqui, tá? Mas tem muito mais coisa para cá para cima, é que essa imagem não mostra, tá? E tem mais coisa para cá para baixo. Eles conseguiram convencer. Israel ia ser simplesmente uma presa fácil. Quando Israel visse aquela mulherada lindona, dando sopa, porque eles não tinham esse compromisso de casar-se com uma mulher só, de gerar filhos e família e um núcleo familiar forte. Não, pega ali, pega aqui, pega colar, e casa, fica com 10, 13, faz um harém, sabe? Então, Israel ia ser uma presa, Israel ia ser seduzido como Israel foi. Então, quando houve a destruição desse povo, é porque Deus sabia quão pernicioso esse povo era. Não era maldade de Deus, não, era preservação da humanidade santa. Aquele, aquele povo, aquela humanidade separada para servir a Deus. Então é isso aí. Pode continuar. Desculpa. Oi, dona Liz. Eu concordo também. Deus, ele vê lá na frente. Se ele mandou, né? Deixa eu ver outras coisas aqui que eu tava anotando tudo. Também outra coisa, né? Por causa da desobediência deles, né? Houve o atraso da promessa, né? Como Moisés falou aí, o eu, o nosso eu, voltando pra gente, o nosso eu hoje é que atrasa a promessa de Deus na nossa vida. A gente tem que parar com isso. Eu acho isso. Não é você. É o que Deus fala que tá certo. E acabou, e fim de papo. Vamos obedecer. E esse final aqui de Moisés me deu temor, viu, dona Lili? Me deu muito temor, porque é muito forte isso. Acho que foi uma cilada do maligno mesmo para ele cair, coitado. Porque aquele povo perturbou tanto ele, que ele bateu 2 vezes na rocha, né? Que ele ficou, naquela passagem para mim, ele tirou ele do sério, né? Por muito tempo aquele povo murmurando, falando o tempo todo, e como ficou muito peso, né? Em cima dele, de cuidar daquele povo, ele explodiu, né? Ele explodiu, ele não aguentou, né? Como forma humana, né? Que ele não deveria ter feito isso, mas isso Deus deixou relatado para a gente aprender. Até nisso daí, Deus deixou relato para a gente aprender. E aqui, a mesma coisa, deu temor aqui. O que leu aqui, Deus falou que é para você fazer isso, então é para você obedecer e fazer. Não tem conversa. E tá tudo certo. Vamos orar, gente. Muito abençoado. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, meu Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome, meu Pai, nesse propósito, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, venha abrir ainda mais o nosso entendimento, meu Pai, com a Tua palavra que é riquíssima. Que o Senhor nos aconselha, que o Senhor nos mostre o que devemos compreender, entender, mudar, meu Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer, meu Deus, a cada dia. Fortalece o grupo Sacrifício, fortalece as meninas que não puderam estar aqui, reunidas nesse exato momento, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos livrar de todas as armadilhas e ciladas do mal, meu Pai, que tenta contra a nossa vida, assim como tentou contra a vida de Moisés, meu Deus. Não permita que a nossa vida seja atrasada, meu Pai, por nós mesmos, meu Deus, pelo nosso eu, pelas nossas vontades, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, tem misericórdia da nossa alma, das nossas vidas, da nossa família, que sejamos um canal de bênçãos para que essas almas sejam ganhas para o teu reino, Senhor. Por isso eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, e por mais que o Senhor fará, meu Pai.
Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo lindo. Então é isso aí, por hoje é só. E a gente se encontra na próxima meditação. Deus abençoe cada um de vocês.